Olá! Você quer brincar? Que pergunta tentadora para qualquer criança. Então eu imagino que você já deve saber sobre o que nós vamos falar. Isso mesmo, sobre brincadeiras. E no clubinho, tudo tem um objetivo. Isso você já deve imaginar. Assim, hoje nós vamos ter uma conversa para aprendermos por que fazemos brincadeiras no clubinho, para quê e como fazer. Assim, nós daremos início aprendendo sobre os nossos objetivos. Primeiro objetivo numa brincadeira é o seguinte: descontrair. É um momento de provocar relaxamento na sua criança, principalmente para aquelas que estão vindo pela primeira vez. Então, quando ela estiver ali envolvida na brincadeira, ela vai se sentir parte daquele ambiente. Ela vai querer colaborar e participar com as outras etapas que virão a mais no clubinho. Primeiro objetivo, descontrair. Segundo objetivo, alegrar. Nas brincadeiras, nós devemos mostrar contentamento, riso. E isso a criança perceberá em você. Sabe o que, professores e auxiliares? Que aprender sobre Jesus também pode ser divertido. Olha que mensagem boa nós vamos passar para as nossas crianças. Então, terceiro objetivo das brincadeiras: ensinar. Todas as brincadeiras trarão um ensino. Não pode fazer brincadeiras aleatoriamente de qualquer maneira. Assim, você deve perceber que, ao realizar sua brincadeira, ele deve trazer um princípio para a criança aprender. Isso fará com que ela venha melhorar o seu próprio caráter. Porque o nosso público é muito diferente, acredite nisso. Agora que eu já sei os objetivos, a pergunta que nós devemos fazer, sabe qual é? Como escolher? Que brincadeira fazer? Isso, perguntas inteligentes. E assim você vai considerar o seguinte: a sua brincadeira, ela pode estar ou não está ligada ao objetivo da sua lição bíblica. Vou lhes dar um exemplo. Tem uma lição que diz assim: Abrão viaja de sua terra natal. E lá na lição diz que o objetivo é ensinar as crianças a obedecer quando Deus fala. Muito bem. Uma sugestão que você pode estar realizando é fazer a brincadeira "O Mestre Mandou". E muita gente já conhece essa brincadeira, mas ela sempre é muito divertida, certo? E aí o que acontece? Você tem um objetivo, que nós devemos obedecer a Deus quando Ele nos fala, e você tem uma brincadeira que vai mostrar o que é obedecer. Então, pedida muito boa, porque um atende ao outro. Você não encontrou uma brincadeira para conciliar, ligar o objetivo da sua lição? Você está pensando em não fazer? Não pode, não. Você não está dispensado dessa tarefa. Você deve sim, com certeza, procurar uma brincadeira. Porque o objetivo, lembra que é ensinar princípios? Pois sim, você vai deixar de ensinar? De modo algum. Assim, o que eu devo considerar ao escolher a minha brincadeira, para qual princípio ensinar? Você vai pensar em Filipenses 4:8, que nos dá uma dica muito boa, quando diz que tudo que for verdadeiro pode servir como princípio para a sua brincadeira. Uma boa dica, porque lá ele também diz tudo que for correto, tudo que for bom. E é nesse ponto que você vai pensar: o que eu quero ensinar para a minha criança, de modo que vai ajudar no seu caráter. Viu como não é difícil? Pois vamos continuar. Você já sabe que tem que ter uma brincadeira, e sua brincadeira deve ter um princípio. Mas o que é princípio mesmo? Como que eu devo ensinar? Lembre que seu público é criança.
Então, você vai pensar nela. E daí, você tem assim, que o princípio é aquilo de valor que você vai ensinar para sua criança. É aquilo que vai ajudá-la no seu caráter para ser um bom cristão, uma boa pessoa. Por isso, nós temos o cuidado de, quando ensinar a lição, falar de um modo claro, simples, mas objetivo. Você vai fazer a sua brincadeira normal, independente de estar ligada ou não ao objetivo da lição. E ao final da brincadeira, você vai falar para as crianças por que aquela brincadeira, o que nós aprendemos com a brincadeira. E fale que ela vai entender muito facilmente. Por exemplo, a brincadeira que eu acabei de falar, o mestre mandou, né? Nessa brincadeira, ao final, você vai citar, você vai, aliás, explicar a ela que havia uma pessoa que era o mestre e dava os comandos. As crianças estavam ali obedecendo aos comandos. Aquelas que, por algum motivo, se confundiam, não ouviram direito o comando, elas iam ficando, sentando. Assim também nós devemos fazer. Nós devemos, em nossa vida, obedecer a esta palavra. É aqui que Deus vem falar conosco. E aqui está tudo quanto o Senhor espera de nós. Então, quando nós desobedecemos ao que Deus fala para mim, para você e para as crianças, é chamado de pecado, porque considera-se desobediência. Tá. Você, então, já explicou claramente para a criança o princípio. Não seja demorado, não precisa. E aí você vai pensar, que exemplos de valores, o que eu posso, então, ensinar, Cáritas, para minhas crianças? Vocês podem ter, por exemplo, são alguns que vou citar, falar a verdade, não mentir, obedecer às suas lideranças, ser bom, amar uns aos outros, entre outros valores que você vai estar orientando a sua criança. E acredite, tem coisas que Deus fala ao coração da criança que não cabe a você determinar o momento. E quem sabe se é naquele momento da brincadeira que ela vai aprender que as mentiras que ela conta em casa, ela não pode mais fazer. Então, é muito importante esse momento no clubinho. Não se desfaçam desse momento, na verdade. Bom, eu já sei os meus objetivos, eu já sei quando aplicar, o que considerar na realização da minha brincadeira. O que então eu vou pensar agora? Como que eu vou aplicar, né? Eu já sei que devo. Por quê? Mas como fazer? Lembre-se de que a brincadeira deve ser alegre, rápida, envolvente, mas tudo com ordem e disciplina. Uma característica muito presente nos clubinhos é o público. Nós temos no clubinho crianças na idade infantil, que vai entre seus 3, 4 anos, você não vai mandar essa criança embora, de modo algum. E vai até pré-adolescentes, que são crianças de 10, 11 anos. E se tiver uma de 12, você vai mandá-la para casa? Também não. Ela pode participar do clubinho sem problema algum. Ali o grupo é bem diferente. Quando você estiver pensando e planejando que brincadeira realizar, você deve pensar assim: eu tenho crianças pequenas, então eu vou procurar brincadeiras que atendam a esse grupo. Eu tenho crianças maiores, eu vou procurar brincadeiras que atendam a essas crianças. E eu posso usar uma brincadeira em que todas possam participar? É claro, eu só peço uma coisa: professores e auxiliares, ao realizar uma brincadeira em que todos participem, desde os menores até os maiores, por favor, deem uma atenção para as crianças pequenas, porque elas precisam, de fato, uma atenção melhor, tá bom? E as brincadeiras, elas têm que sentir que elas fazem parte desse momento, que elas podem, junto com as crianças maiores, fazer aquela alegria e comemorar.
Aí eu já tenho minha brincadeira. Como que eu vou me organizar para aplicar a brincadeira no clubinho? Eu vou fazer de qualquer jeito? Não. O bom de uma brincadeira no clubinho, que você pode fazer tanto no coletivo, como o mestre mandou, legal, né? Como também você pode fazer uma brincadeira que precisa selecionar crianças. E agora, eu vou chamar de qualquer jeito? Depende. Que critério você vai usar? Eu vou sugerir que você também considere, por exemplo, para escolher as crianças, a questão do mérito, sabe? Ah, eu vou chamar o Pedro, porque ele é pontual. Eu vou chamar a Bianca, porque ela não falta ao clubinho. Eu quero chamar também a Regina, e eu quero chamar também o Antônio, porque eles falam o versículo. São exemplos, mas você pode criar os seus próprios critérios. Escolheu as crianças, elas estão à frente. Aí você vai proceder da seguinte maneira. Primeiro, você vai explicar como a brincadeira será realizada. Não somente para as crianças aqui, mas para todas as crianças. Depois, você vai fazer um exemplo, executar cada passo para a criança ver. E, por fim, execute a sua brincadeira. Aconteceu algo que você não esperava, não foi? Há muita agitação e nós, como professores de clubinho e os auxiliares, nós sabemos que no clubinho não pode haver desordem. O que você vai fazer? Não tenha dúvidas de que você pode interromper a brincadeira. Interrompa, chame a atenção das crianças e lembre das regras. Depois, você pode observar, é você que vai determinar se você volta a fazer a brincadeira ou se você não tem, aliás, se aquele momento não tem condições de dar continuidade. É você que vai determinar isso. Mas, então, Cáritas, que isso acontecendo, como que eu devo proceder? Parou, falou, chamou atenção para lembrar das regras, por favor. Eu sei que nós também ficamos naquele ânimo, né? Naquele estado de tensão, porque as coisas não estão indo exatamente como a gente queria. Mas você, professor, e vocês, auxiliares, sejam firmes nesta hora de falar com amor e de ensinar para essas crianças, e não tenham dúvida de que elas vão receber. Porque em Provérbios 31, 26 diz, fale com sabedoria e ensine com amor. Então, vale a pena a gente ser firme, elas gostam disso, ok? Tá, então você realizou a brincadeira. Ah, peraí, Cáritas, é o seguinte, eu posso então também tirar a brincadeira do próximo sábado, já que eles não souberam se comportar? Não façam isso. Eu digo que isso não seria um comportamento inteligente. Criança gosta de brincar. Entendam aquele momento que elas estão envolvidas. E elas vão sim obedecer. Tenham certeza. Então, não se preocupe de dizer que naquele sábado, como você viu, não foi possível de fazer. Mas no próximo sábado, a brincadeira permanecerá, desde que eles colaborem com o bom comportamento, com as regras do nosso clubinho. Mas não tire, não use isso como castigo. Tá bom? Estamos entendidos? Acredito que sim. Vocês são bem inteligentes. Afinal de contas, estão no clubinho. Daí, outros itens interessantes que nós devemos considerar na aplicação da brincadeira. O local. Quando você planejar a sua brincadeira, você deve pensar se ela atende à sua realidade. Você vai fazer uma brincadeira que envolva correr num espaço pequeno? Não. Você não vai ter condições. Daí você tem que pensar a brincadeira que eu quero realizar com o espaço que eu tenho disponível. E então, decidir o que fazer.
Outra coisa que você tem que tomar muito cuidado é que as brincadeiras, tanto em si, as brincadeiras, como o espaço que você tem disponível, não pode, de modo algum, oferecer perigo de danos físicos. Por isso, muita atenção no planejamento e na escolha. Também, professores e auxiliares não permitam danos morais. Por exemplo, xingamentos, palavrões, apelidos, risos, mas a gente sabe quando é um riso de alegria e um riso de quem está debochando. Tomem cuidado com isso, não permitam que isso venha acontecer. Sempre observe as crianças para elas terem esse prazer de brincar de forma saudável. E terceiro, preocupe-se e observe se vai oferecer danos materiais. Cuidado com possíveis tintas, com possíveis quebras de alguma coisa, de algum objeto, ou danificar a parede, tá? Então, são observações que a gente precisa ter quanto ao local da brincadeira, ao local que você dispõe. Agora que você já sabe disso, você deve estar pensando, e quando que eu vou fazer minha brincadeira no clubinho? Afinal de contas, o clubinho tem muitas etapas, não é? Mas etapas muito alegres e muito legais de se participar. Pois é, nós sugerimos que você use da brincadeira depois das regras e boas maneiras, ou depois de uma música. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa muito séria, para você, professor, e para vocês, auxiliares, que também ajudam no planejamento do clubinho. Não, nunca, jamais façam uma brincadeira antes do versículo e antes da lição. Imagine como elas estarão. O nosso objetivo de clubinho é evangelizar. Elas estarão muito agitadas. Como poderão aprender? Difícil, não é? Então, são esses dois momentos. Não faça brincadeiras antes. Se você quiser, por exemplo, eu posso então fazer no final do clubinho? Pode, não tem problema. Está fazendo no final, né? Você não vai prejudicar nem a lição, nem o versículo, que é muito importante no clubinho. Daí, agora que a gente já sabe o momento, só uma coisa que eu estava esquecendo. Você pode fazer até 2 brincadeiras no clubinho. Isso não impede, tá bom? E uma outra coisa a ser considerado é que o tempo que você vai usar para brincadeiras não pode superar o tempo que você vai fazer para a lição. Já imaginou? Você aplica 2 brincadeiras, leva 40 minutos. E aí você faz a lição em 15 minutos. O clubinho é evangelismo. A lição requer mais atenção, mais dedicação, é o mais importante. Não desmerecendo a brincadeira, mas também nós não podemos esquecer desse detalhe importante, tá bom? Depois de tudo isso, vem uma parte que as crianças vibram. Nós adultos gostamos, quanto mais elas. Sabe o que é? É a premiação. É isso aí, a premiação. Você fez a brincadeira, você então vai dar àquelas crianças que merecidamente conquistaram o seu prêmio uma estrela. Pode ser só estrela, Cáritas? Eu posso fazer outra coisa? Claro que pode. É só uma sugestão, tá bom? Então, você vai dar a estrela para a criança e vai dizer a ela, no final do clubinho, você vem pegar o seu prêmio. Você acha que ela vai esquecer? Não mesmo. Com certeza, tios, tias, professores, auxiliares. Você pode esquecer, mas não elas, ok? Muito bem. Então, ao final, você vai trocar a brincadeira, a estrela pelo brinde. O que você pode dar como brinde?
É isso que você está se perguntando? Quer dizer que todas as vezes, Cáritas, que for realizada uma brincadeira, eu tenho que dar um brinde? Sim, por que não? O que eu quero lhes falar nesse momento é o seguinte, que nem todo brinde precisa de investimento financeiro. Olha que boa notícia! Exatamente, não precisa. Você pode sugerir, por exemplo, que aqueles que conquistaram um brinde recebam nesse momento uma linda e bela salva de palmas. Vamos lá? E aí, você, professor e auxiliares, animem as crianças a dar uma linda salva de palmas. Pode ser outra coisa? Pode. Que também não tenha dinheiro, envolva cartas de dinheiro. Sim. Sabe o que você pode também sugerir para a premiação? Hoje, aos vencedores, será dado o direito de lancharem primeiro do que todas as outras crianças. Olha que lugar de honra. Ai, já imaginou eu lá na frente, todo mundo? Eu ia gostar. Imagine essa criança, com certeza também vai gostar. E, Cáritas, eu não tenho tantas ideias, mas eu também, nesse momento, tempo difícil, né? Alguma coisa assim, com menos custo, o que eu posso usar? Ah, o que você pode usar? O que você já sabe, só não pode, talvez, ter se lembrado, se atentar. Balão. Um saco de balão claro que dependendo do saco, né? Mas é menos de R$10. Crianças amam balão, elas se empolgam por balão. Eu digo por experiência, que fazer uma brincadeira e dar balão ao final, elas ficam super animadas. Lhes garanto disso. Também o que mais eu posso fazer, olha, em tempo difícil, nós, lá no meu clubinho, a gente faz esse tipo de coisa também. Nós procuramos arte, fazemos no Word. É porque eu não sou assim tão inteligente, né? Mas depois imprimimos em papel adesivo. Recortamos e damos para elas. Sabe o que elas fazem? Elas colam nas suas meditações, elas colam na pasta onde elas guardam as suas tarefas. E acreditem que elas levam isso muito a sério. Você está podendo, Tem mais dinheiro? Você quer investir mais? Louvado Senhor, viu? Então, muito bem, vou lhes dar uma dica melhor ainda. Você pode investir em coisas que levem e considerem aí um valor maior, como, por exemplo, o lápis. Aqui tem um chaveiro. Você pode investir em chocolates. Você pode investir em outras coisas, da qual você pode investir. Mas que bom, professores, essa preocupação de vocês não é à toa. Isso demonstra o teu amor por seu ministério. Mas se, Cáritas, agora que nós já conversamos sobre isso, então significa que eu não posso escolher pôr ou não pôr uma brincadeira. Eu devo fazer. Exatamente. Faça a brincadeira. Outra coisa importante. Não leve a brincadeira para o lado de competição. Uma coisa eu aprendi e desde então eu tenho praticado. As brincadeiras é para envolver as crianças, é para causar diversão. Então, eu sempre pensei o seguinte: todas as minhas crianças vão conquistar seu brinde. Aquelas a quem for chamado, de acordo com as regras, com o desenvolvimento da brincadeira. Então, mais importante do que provocar o sentimento de competição é fazer com que todas participem e se sintam envolvidas nesse momento. E para terminar, eu quero deixar para vocês o versículo de Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerem, façam de todo o coração, como para Deus e não para os homens. Isso lhes dará sempre bom ânimo para seguir em frente, trabalhando no clubinho, servindo as crianças e também servindo ao nosso Deus. Sabe por quê? Porque, clubinho, quem ama, faz. Até a próxima!